compartilhar com as minhas irmãs, que está lá no livro de Eclesiastes 3, capítulo 19, que diz assim: porque o que recai sobre os filhos dos homens também recai sobre os animais, e lhe sucede a mesma coisa. Assim como morre um, também morre o outro, porque todos têm o mesmo fôlego, de modo que o homem não tem preeminência sobre um animal, porquanto tudo é vaidade. Quem escreveu esse livro foi Salomão, o rei Salomão, que era filho do rei Davi. E Salomão foi o rei que teve mais sabedoria. Ele escreveu isso daí. E a gente sabe que nós vivemos tempos difíceis, né? Cada dia tá mais difícil. Hoje, por ser Dia das Mães, é um domingo abençoado, é um domingo diferente, apesar de ser todos os dias das mães. Mas o que eu quero compartilhar com as minhas irmãs que Deus gerou ao meu coração. A única certeza da vida é a morte. É muito difícil de falar isso, né? A gente não está preparado, a nossa sociedade não está preparada para falar isso, mas nós devemos falar isso, porque a morte que eu digo, a morte física, tá? A nossa morte física do corpo, porque a Bíblia diz que do pó vieste, do pó nós vamos retornar. Então, assim, só se morre aquilo que está vivo. E a única certeza da vida é a morte. Isso se Jesus não voltar antes, né? Então, nós sabemos, se Jesus não voltar antes, todos nós experimentaremos da morte da carne, do corpo físico. E muitas pessoas não gostam de falar isso, mas às vezes a gente deve falar isso. Porque muitas pessoas se dão conta que a mais preciosidade que nós temos nessa vida é o tempo. É o tempo que nos resta, é o tempo que nos é dado, é o tempo que é nos oferecido, é o privilégio de ter o fôlego da vida, de poder respirar, de poder acordar num domingo como este, ensolarado, e saber que eu tenho uma casa, que eu tenho filhos, que eu tenho um trabalho, que eu tenho saúde, que eu posso respirar sem ajuda de aparelho nenhum, que eu posso ir até o banheiro, fazer as minhas necessidades básicas sem ajuda de ninguém, sem ajuda de aparelho, sem poder me medicar para poder fazer isso daí. Sendo que a gente sabe que tem muitas pessoas, milhões de pessoas, eu diria, em situações contrária, que de repente necessita de um respirador para respirar, que está num leito de um hospital, na beira de um leito agora, se esforçando para tentar levantar, para tentar fazer os órgãos funcionar adequadamente para fazer as suas necessidades básicas. E a gente faz isso tão mecanicamente que a gente nem percebe quão privilegiada nós somos. Mas o acidente, a doença, o empecilho, a morte súbita, o infarto fulminante, qualquer outra dessas coisas acaba sendo uma desculpa para a morte. Porque se a gente não morrer acidentalmente, a gente vai morrer de alguma doença. E nós não precisamos experimentar da doença, quando a doença chegar, para a gente se dar conta daquilo que realmente importa. A gente corre tanto, e aqui Salomão diz que tudo é vaidade, tudo acaba sendo vaidade. Não nos damos conta, realmente não nos damos valor àquilo que realmente importa. Vivemos numa busca incessante de deixar para ser feliz no último dia da semana, porque a gente... Ai, amanhã é segunda-feira. Ai, que saco, segunda-feira. Ai, não vejo a hora de chegar sexta-feira. Ai, não vejo a hora de chegar o final de semana. Ai, não vejo a hora de chegar minhas férias. Não vejo a hora de dar o horário do trabalho para eu ir embora. A gente só vive assim, né? Ansiosamente esperando algo que a gente nem sabe o que tá esperando. A gente espera o último dia da semana, a última hora, o último minuto e às vezes até o último suspiro para darmos valor
naquilo que realmente importa e às vezes deixamos de contemplar as maravilhas do Senhor que estão nas coisas mais simples. Não paramos, não descansamos, estamos toda hora na busca de algo que nunca chega, que nunca acontece e às vezes nem sabemos realmente o que estamos buscando. E a vida é uma só, ela está aqui. E o Senhor, e eu buscando, e eu lendo essa palavra, Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo? Aqui no capítulo 2, versículo 24, diz assim: Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Então, o simples fato de comer, se alimentar, de beber, é dádiva do Senhor, tanto fisicamente quanto espiritualmente. A gente pode comer a palavra do Senhor e a gente pode beber da fonte da água da vida que é Jesus, porque nós já conhecemos. E nós temos o dever de falar sobre Jesus para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Mas eu buscando do Senhor, tá bom, Senhor, mas o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer que eu passe? E eu vou dividir aqui com vocês. Minhas irmãs, o Senhor falou assim para mim: se você soubesse que hoje seria o seu último dia de vida, o que você faria que você ainda não fez? E se fosse hoje o último dia de vida dos seus filhos? Se eu tirar os seus filhos de você, eu vou continuar sendo Deus na sua vida? E se eu tirar mais alguém que você ama do seu meio e levar para mim, eu vou deixar de ser Deus? Fica uma reflexão. E veio muitos questionamentos na minha cabeça. Realmente, nós não sabemos nem a hora, nem o dia. Tem coisas que fogem do nosso controle, que fogem da nossa natureza humana, o nosso entendimento humano. Saber coisas que há muitos mistérios entre o céu e a terra, e são coisas que só o Senhor sabe nos responder. Então, minhas irmãs, hoje, no dia de hoje, eu quero dividir com vocês, se hoje fosse o último dia de vocês, o que vocês ainda fariam que ainda não fizeram? Porque eu convivi com o meu marido no leito de morte, e quem tem esse privilégio ainda, porque ele foi um privilegiado de ter uma doença que ameaçava a continuidade de vida dele, ela era ameaçadora para a vida dele, que ele recebeu um diagnóstico de morte. E ele começou a dar valor realmente naquilo que importava. Aquilo que ele não deu importância na vida inteira dele, ele deu durante a doença. E nós não precisamos esperar a doença chegar para a gente dar esse valor devido. Porque nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo no nosso coração e nós temos a palavra do Senhor que nos diz que o importante é comer e beber. Que o importante é que tanto como o animal morre, a gente também morre. A gente não está em vantagem de nenhum e de nem outro. A gente não sabe. Uns têm mais anos de vida, outros têm menos. Mas é um privilégio passar por aqui. É um privilégio contemplar mais um dia de vida. É um privilégio completar mais um dia das mães. Para todas as mães do grupo, o que você vai deixar para o seu filho? O que mais importa depois que a gente partir daqui é o legado que a gente vai deixar. É a nossa história que irá ser contada pelos nossos filhos, pelos nossos netos, por aqueles que virão após nós, né? Depois da gente. E para quem ainda não experimentou da maternidade, não tem filho, e tem o privilégio de ter a sua mãe, o que sua mãe está te ensinando? E o que você, como filho, pode estar ensinando para sua mãe? E Deus me deixou aqui algumas perguntas para eu fazer para os meus filhos. E eu vou deixar aqui, quem quiser fazer. Deus pediu para que eu perguntasse assim para eles: o que
quer ser quando crescer e por quê? Quais são as qualidades da sua mãe? O que você mudaria nela? E qual a sua maior inspiração? Para eles responderem para mim num papel escrito. Eu vou ler e vou dobrar e vou deixar dentro da minha Bíblia. E todas as vezes que eu abrir a Bíblia, na página onde encontro esses bilhetes, é para eu abrir e ler e lembrar de tudo que o Senhor tem feito, de tudo que o Senhor está fazendo, de tudo que o Senhor vai fazer, que independente se hoje será meu último dia de vida, dos meus filhos, daqueles que eu amo, das minhas irmãs, ou de qualquer uma de nós, ou se daqui a alguns anos nós estaremos vivas para poder lembrar desse dia que Deus nos deu um chacoalhão para demonstrar que o tempo é raridade. Isso vai ser uma grande lição, porque o que a gente vai deixar aqui é somente a nossa história, é somente as lembranças daquilo que a gente transferiu, que a gente demonstrou para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso cônjuge, para as pessoas que nós amamos, para os nossos amigos, colegas de trabalho, para aquelas pessoas de alguma forma se inspiram na gente. Então, eu vou deixar aqui para a meditação das minhas irmãs. Um ótimo feliz Dia das Mães para todas as mamães do grupo, para aquelas que ainda não são mamães, que ainda têm as suas mães. Não perca tempo, se você puder, abrace, diga o quanto você ama, diga o quanto ela é importante na sua vida. Abrace, ame, comemore hoje, faça um almoço, senta na mesa, que na mesa tem comunhão, chama Jesus para mais próximo de vocês, que na palavra do Senhor diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente. Então, reserve um tempo do dia para você meditar, para você estar com aquelas pessoas que você ama, para demonstrar com amor, para demonstrar com paixão, porque todas as outras coisas são tudo vaidade. Como diz o sábio Salomão, tudo é vaidade. Amém, irmãs? Fiquem com Deus.